Olá, meu povo. Hoje, 30 de setembro, a gente comemora o dia de São Jerônimo. E eu vim aqui hoje só para a gente falar um pouquinho sobre São Jerônimo. Porque poucas pessoas conhecem a história de São Jerônimo, né? Por que a imagem dele tem um leão ao seu lado? Por que ele é sincretizado com Xangô? Porque na Umbanda nós temos São Jerônimo e São João Batista sincretizados a Xangô. Então vou falar um pouquinho só sobre, ou melhor, vou falar um pouco do que eu sei, né? Sobre São Jerônimo. São Jerônimo, ou Jerônimo, na verdade o nome dele é Eusébius Sophronius Hieronymus. O meu latim é perfeito, né? Então esse é o nome dele, na verdade. E na Igreja Católica recebeu o nome de Jerônimo. Ele nasceu na região de Estridão, em Dalmácia, Roma, no ano de 347. Ele foi um padre cristão, conhecido principalmente por traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. É o padroeiro dos bibliotecários, dos tradutores e dos patronos intelectuais e estudiosos e magistrados. A edição de São Jerônimo, a Vulgata, publicada em 400 depois de Cristo, ainda é um texto bíblico oficial da Igreja Católica Romana. Ele faleceu em 30 de setembro de 420 depois de Cristo. Por isso que hoje a gente comemora o dia de São Jerônimo. Na Umbanda, São Jerônimo foi sincretizado a Xangô, orixá da justiça, do relâmpago, do fogo e da pedreira. É muitas vezes considerado um Airá, Xangô velho. O nome Airá significa redemoinho, encontro dos ventos. Redemoinho é um fenômeno que mais se assemelha a um furacão em território africano. Na África, Airá é um orixá relacionado à família do raio, do vento, e zela pela paz e pela justiça, de forma incondicional. Ao contrário de Oxalá, que representa a paz, Airá estabelece a paz e possui uma ação mais imediata em suas funções. Ele pode ser qualificado como um sentinela de Oxalá, aquele que aplica e estabelece a lei, ou seja, Airá cumpre a vontade do Pai. Por isso, esse sincretismo com São Jerônimo é o mais apropriado a Xangô. Mas por que o leão? Né? Na imagem que nós temos de São Jerônimo, sempre nós temos um leão sentado ao seu lado, passivamente. Muito bem. Uma vez, ele estava no monastério e se reuniu junto com os outros monges para receber a lição do dia. Num determinado momento, enquanto eles estavam lá sentados, ouvindo a lição do dia, apareceu um imenso leão. E nesse momento que os monges avistaram o leão, eles entraram em pânico. E aí começaram a correr, a gritar. Mas Jerônimo calmamente se levantou e foi na direção do felino. E ao se aproximar, o leão começou a encarar Jerônimo. Como o leão não podia falar, é lógico, né? Ele esticou uma das patas, porque quando ele começou a caminhar na direção dos monges, o leão caminhava em 3 patas. Aí Jerônimo se aproximou e viu que as patas estavam sangrando. Aí ele pediu que um dos monges fosse lá dentro e pegasse um balde com água. O monge mais corajoso, porque a maioria já tinha saído de perto. Jerônimo pegou um pano e começou a limpar a pata. E percebeu que na pata havia alguns espinhos. E calmamente, cuidadosamente, ele começou a tirar pedaços por pedaços dos espinhos que estavam ferindo a pata do leão. Com todo esse carinho, com toda essa atenção, ele acabou amansando o leão, que resolveu ficar por ali. E onde o Jerônimo ia, o leão estava atrás dele.
Jerônimo sentava embaixo de uma árvore para ler ou fazer alguma tradução, ele sentava ao lado de Jerônimo e ali ficava. Aí Jerônimo, percebendo que isso seria uma coisa corriqueira, conversou com o resto dos monges para que eles prestassem atenção, porque existia ali alguma mensagem, alguma coisa que Deus queria mostrar a eles. E ele disse: prestem atenção que vocês terão as respostas devidas. Por quê? Se fosse apenas para curar a pata, o próprio leão ia dar um jeito de se curar. Ele não teria necessidade de que eu viesse até ele e fizesse tudo o que eu fiz. E aí os monges decidiram adotar esse leão. Eles já tinham um jumento, né, que fazia o transporte das lenhas que eles colhiam nas florestas em volta. E aí eles falaram assim: então vamos colocar o leão para tomar conta desse jumento. E aí o leão começou a meio que pastorar o jumento enquanto ele estava fazendo o transporte das lenhas para o monastério. Só que num determinado dia o leão ficou cansado. E o que ele fez? Se deitou. Se deitou e acabou adormecendo. Nisso passava uma caravana de uns comerciantes egípcios ali por perto e avistaram o jumento pastando sozinho. Eles foram até lá e levaram o jumento embora. Horas depois, quando o leão acordou, ele percebeu que o jumento não estava por ali e começou a procurar. E procura, e procura, e roda, e procura, e nada do jumento. Ele não teve outra solução do que voltar para o monastério. Quando chegou lá, de tão envergonhado que o leão se sentia, ele não teve coragem de entrar. E os monges do lado de dentro avistaram o leão do lado de fora sozinho. O que eles pensaram? O leão deve ter comido o jumento, sentiu fome, não perdeu tempo. Só que com isso eles resolveram não deixar o leão entrar e nem alimentar o animal. Só que Jerônimo, na sua infinita bondade, colocou a seguinte questão: vocês têm certeza que o leão comeu o jumento? Façam o seguinte: vão até lá e procurem as carcaças que devem existir, porque se ele comeu, os ossos ainda devem estar por lá. E assim os monges o fizeram. Foram até o local, procuraram e nada encontraram. O que eles resolveram? Voltaram para o mosteiro. Chegou lá, foram falar com São Jerônimo. Falaram assim: olha, nós não encontramos nada, nós não temos como garantir que isso aconteceu. Aí São Jerônimo falou o seguinte: então, não tratem mal a este animal, deem comida e tratem-o bem como vocês faziam antes. Coloquem no seu lombo para que ele coloque as madeiras e tragam para nós como era feito pelo jumento. E assim foi feito. O leão sempre fazia o mesmo trajeto que o jumento fazia. Eles colocavam as lenhas no lombo do leão e o leão transportava até o mosteiro. Só que o leão não desistiu. Ele não perdeu a vontade, a força de querer encontrar o jumento, que era seu amigo também. E aí, num determinado dia, ele subiu num morro, numa montanha, numa colina, na verdade, e avistou uma caravana passando. E ele percebeu que havia homens em cima de camelos e havia um homem em cima de um jumento. O que ele fez? Ele correu na direção desses comerciantes. Os comerciantes, quando avistaram o leão vindo na direção, rugindo, não perderam tempo, eles abandonaram tudo e saíram correndo, largando os animais, os camelos, né, o jumento e as mercadorias que estavam no lombo do jumento e dos camelos. O leão, tão feliz que ficou de ter encontrado o seu amigo, conduziu todos eles para o mosteiro. Quando ele estava chegando próximo, os monges avistaram aquela cena inusitada, que era um leão conduzindo um jumento e mais 4 camelos
na direção do mosteiro. Eles abriram o portão e chamaram Jerônimo. Quando Jerônimo chegou, começou a sorrir e disse: "Tá vendo, irmãos? O que vocês achavam que seria a sua verdade, na verdade não foi. O jumento está vivo. Coloquem os animais, tirem as mercadorias de seu lombo, deem água e limpem as suas patas." E os monges fizeram o que Jerônimo pediu. Levaram os animais para dentro, tiraram as mercadorias e deram todos os cuidados merecidos aos animais. Aí Jerônimo virou para os monges e disse: "Preparem comida e bebida, pois nós iremos receber visitas." Os monges não entenderam nada, mas assim o fizeram. Passado algumas horas, os comerciantes egípcios chegaram no portão do mosteiro. E aí foram recebidos pelos monges e por Jerônimo. Quando os monges se aproximaram dos comerciantes, que eles avistaram o leão ao lado de Jerônimo, imediatamente eles caíram de joelhos, se prostrando em frente a Jerônimo, pedindo perdão pelo ato de ter pego o animal que estava pastando. São Jerônimo, na sua bondade, disse que eles ficassem em paz, que tudo já tinha sido esclarecido, que eles podiam pegar as suas mercadorias e os seus animais e poderiam seguir viagem quando eles terminassem de se alimentar. O chefe da caravana chegou a São Jerônimo e disse o seguinte: "A partir de hoje, vocês não terão mais necessidade de óleo, porque eu vou deixar aqui metade da quantidade de óleo que eu tenho, e toda vez que eu passar aqui, eu irei abastecer as suas tinas de óleo para que vocês possam colocar nas suas lâmpadas e clarear o mosteiro. E a partir de hoje, meus filhos e meus netos e meus tataranetos e assim por sequente, todos irão, sempre que passar por aqui, deixar uma cota de óleo e alimento para o mosteiro, para que nunca lhe falte nada." Aí Jerônimo agradeceu e aceitou de bom grado o que o chefe da caravana ofereceu. E ele disse aos monges: "Está vendo? Deus tinha um propósito. E através desse propósito, ele usou o animal. Nós fomos mais irracionais do que o próprio animal, porque ele nunca desistiu de procurar o burro, o asno, né? E nós, de imediato, já consideramos o animal morto e o culpado seria o leão. Então, antes de culpar alguém, antes de tomar alguma atitude, procure sempre saber da verdade, corra atrás, busque, não desista. A verdade, ela nunca pode ser deixada de lado." Essa é a história de São Jerônimo. Então, por isso que São Jerônimo foi sincretizado a Xangô, porque além deles ter a parte da escrita, da tradução, da lei, estar sempre redigindo, né, os textos para a igreja, São Jerônimo também tinha muito disso de ser justo, ser honesto, ser parceiro com aquele que procura a verdade, que procura a justiça. Então é por isso que hoje nós temos que render graças a São Jerônimo e também a Xangô, porque hoje, 30 de setembro, é o dia de São Jerônimo. Eu ia gravar um outro vídeo, mas foi praticamente impossível, porque aqui estava muito barulho externo, né? Então eu falei, só vou ter um jeito, eu vou fazer essa live direto e vou contar essa história, porque se eu fosse gravar ia aparecer o barulho dos animais latindo aqui ao redor. Muito obrigado, meu povo, espero que vocês tenham gostado dessa narrativa, e é por isso que existe o leão ao lado de São Jerônimo, porque São Jerônimo cuidou dele e o leão foi digno o tempo todo, mesmo que ele tivesse o instinto animal de avançar no jumento, ele nunca fez isso, por gratidão. E a gratidão é uma coisa que a gente nunca pode esquecer e nunca deixar de lado. Gratidão é uma coisa que nós sempre temos que carregar conosco, porque a gratidão, ela não tem preço, ela não tem nada que possa ser quantificada, apenas uma coisa:
ela tem o merecimento. Muito obrigado a todos.